Fala galera, aqui é o Felipe, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Fábrica de Código. Na aula de hoje eu vou dar uma introdução de como iniciar a criar aplicações com Ionic Framework. Esse é um guia atualizado com as novas versões do Ionic, vai ser um guia completo de como você pode iniciar aí. E antes de começar a aula, recadinhos iniciais aqui, vamos lá. Aqui, ó. Grupo no Telegram, participa no grupo no Telegram aí. Tem bastante gente lá, a galera tem tirado as dúvidas. Sua sugestão de conteúdo aqui será muito bem-vinda. Então, clica nesse link aí, deixa sua sugestão lá e me segue no Instagram também, beleza? E não deixa de curtir e compartilhar essa aula aqui com alguém que você acha que vai ser importante, beleza? Bora para a aula aqui. Tá aqui minha cola. Vamos lá. Hoje eu vou falar o seguinte, o que é o Ionic Framework? Então, eu vou iniciar com um pouco de teoria e vai ter um pouco de prática aqui também. E o foco hoje vai ser mais no desenvolvimento web. Na próxima aula eu vou falar do desenvolvimento nativo, beleza? Então vamos lá. O que é o Ionic Framework? Primeiro, ele não é uma web view. Tem muito artigo na internet aí falando que Ionic é uma web view. Ionic não é. O Ionic ele é um framework de UI para criar aplicativo mobile, web ou desktop, e ele foi criado usando as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Para criar essa nova versão do Ionic, aí, que está desde a versão 4, eles criaram um outro framework, que é o Stencil. E em cima do Stencil, eles fizeram todos os componentes que tem lá no Ionic. Então, se a gente ver aqui, ó, ionicframework.com/docs, que é a documentação do Ionic. Aqui vai ter, ó, uma lista infinita de componentes, tem vários componentes aqui, ó, do meu lado esquerdo, beleza? E esses componentes foram todos criados usando o Stencil. E isso permitiu que o Ionic seja integrado a projetos como Angular e React. Vai ser possível integrar com o Vue também, mas hoje ele está na versão beta, conforme aqui na documentação também, ó. A documentação está falando que o Vue está na versão beta, beleza? O Ionic ele é focado na experiência de interface do usuário, então se você reparar aqui, ó, deixa eu chegar aqui para cima, o Ionic ele tem uns componentes muito bonitos e é possível variar aqui, ó, entre o design do iOS e do Android, beleza? Então essa experiência do usuário é muito importante para eles. Vou voltar aqui, travou. Vamos lá. A licença do Ionic é a licença MIT, beleza? Então, com isso, você pode usar ele para criar projetos pessoais e comerciais também. Próxima parte aqui, ó, quais são as metas do time do Ionic? As metas deles são que o Ionic continue sendo multiplataforma, então que eu consiga criar um aplicativo Android, iOS, um PWA e um desktop com uma única base de código, beleza? Para eu não ter que ficar escrevendo vários códigos para gerar todas essas aplicações aqui. Que ele continue baseado nos padrões web, ou seja, construindo usando HTML, CSS, JavaScript e usando APIs modernas também, como Custom Elements e Shadow DOM. Bom, sendo simplista aqui, ó, um conceito bem rápido para iniciante do que são essas coisas. Então, o que seria o Custom Elements? É uma maneira de criar novas tags HTML. Por exemplo, ó, os componentes do Ionic são essas tags aqui, ó, Ion Button, Ion List. Então, isso aqui dá para ver aqui nos componentes. Ó. Ion Button, então, como que é um botão? Olha lá, tá vendo? Aqui está o modelo React, o modelo Angular seria tudo minúsculo, beleza? Então, seria basicamente isso. E o que seria o Shadow DOM? Também um conceito aqui para iniciante. O Shadow DOM ele remove complicações do desenvolvimento web, complicações que são geradas naturalmente numa aplicação muito grande. Por exemplo, você começa a criar uma aplicação hoje, e aí você vai definindo os estilos CSS dela ali, cria algumas classes. Essa aplicação vai evoluindo, vai ficando muito grande, vão entrando novos programadores que não conhecem a estrutura anterior, e aí o que acontece? Se aquilo não estiver muito bem estruturado, você acaba repetindo o nome de classes CSS. E aí começa a dar conflito. Aí você resolve esse conflito como? Colocando aquele exclamação important na frente para respeitar o CSS novo que você fez. Com o Shadow DOM, isso é corrigido automaticamente porque ele consegue adicionar escopo nas coisas. Beleza? Vamos lá.
O Ionic também tem que ter um design bonito, clean, simples e funcional. De fato o layout do Ionic é muito bonito. E ele tem que ser simples, tem que ser fácil de aprender e criar novos apps. De fato, é muito fácil começar com o Ionic aqui. Browsers que suportam o Ionic. Então, no desenvolvimento web, se você fizer um PWA, por exemplo, seu PWA no mobile, se você já tiver com a versão nova do Ionic 5 aí, ele vai funcionar no Android, dos browsers que tem o Android 5 para cima e no iOS 11 para cima. Se você ainda está com o Ionic 4, é no Android 4.4 para cima e no iOS 10 para cima. Já o PWA no desktop, no Ionic 5 funciona no Chrome, Safari, no Microsoft Edge 79+, ou no Firefox. E o Ionic 4 funciona no Chrome, Safari, no Edge, Firefox e no IE11. Da onde que eu tirei essa informação? Desse link aqui da própria documentação do Ionic, Browser Support. Então tem aqui, ó, Mobile Browsers, Desktop Browsers, beleza? Então é sempre importante aqui olhar a documentação do Ionic. Como gerar um app nativo? No mobile, hoje você tem duas opções, que é o Capacitor e o Cordova. O Cordova era a opção antiga. O Cordova, ele roda em cima de uma WebView e ele tem uma infinidade de plugins imensa. Então, se você vier aqui, ó, em Native, aqui estão todos os plugins do Cordova que você pode usar. Inclusive, o time do Ionic criou uma versão Premier, que eles mesmos mantêm atualizado para as pessoas usarem, só que isso aqui é pago, beleza? Mas você tem a versão Community, que são as versões gratuitas mesmo que a galera faz e você pode ir lá integrar no seu aplicativo. O Capacitor. Essa aqui é a maneira que eu aconselho você iniciar hoje em dia. O Capacitor, no momento que eu gravo esse vídeo, ele já está na versão 2.0, está evoluindo bem. Então ele foi criado para ser um sucessor do Cordova. O Capacitor foi criado pelo time do Ionic, já o Cordova não, beleza? O Capacitor roda também em cima de uma WebView, mas ele roda de uma maneira diferente e ele foi inspirado nos frameworks como React Native e TurboLinks, beleza? Ele vai fazer a integração com a parte nativa, com web, mobile e desktop, beleza? Daqui a pouco eu vou falar do desktop aqui, mas por exemplo, se você tem uma aplicação desktop e quer tirar uma foto, vai ser com o Capacitor que você vai fazer isso. Mas o desktop ele vai rodar aqui, ó, em cima do Electron, que é um outro framework que você consegue encapsular uma aplicação web e fazê-la virar um executável ali de uma aplicação desktop, beleza? E o Capacitor também, para você que tem aí uma aplicação rodando com muitos plugins do Cordova, ele consegue ser compatível com muitos desses plugins ainda, justamente para facilitar essa migração, beleza? Então já uma aplicação full desktop, tipo o Chrome é uma aplicação desktop, você consegue fazer uma aplicação aí usando o Ionic e encapsular em cima do Electron para gerar ali o executável, beleza? Preparação do ambiente de desenvolvimento web. Então, o foco desse vídeo aqui agora vai ser como que você prepara o seu ambiente de desenvolvimento para criar um PWA, um aplicativo web. Na próxima aula eu falo mais da parte nativa, beleza? Então vamos lá, seguindo a documentação do Ionic, é sempre importante seguir essa documentação. Você vai precisar de um terminal, beleza? No caso aqui, ó, eu uso o terminal do Windows, então se você estiver no Linux ou no Mac, você vai usar o terminal aí do seu próprio sistema operacional. No Windows dá para usar o PowerShell também, beleza? Você vai precisar do Node do NPM, então você vai vir aqui, ó, Node.js, beleza? E você vai instalar a versão LTS. Aqui na home eu tenho um link mais fácil, que ele já consegue meio que detectar ali seu sistema operacional, esse tipo de coisa. Então você vai baixar a versão LTS, não vai baixar a versão current. E a instalação aqui é muito simples. Faz o download, clica em instalar, next, 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 beleza? Então nem vou mostrar esse passo. Com o Node instalado, você vai ter o NPM instalado também. Então se eu vier aqui hoje, ó, e digitar esses comandos aqui, ó, Node version. Estou no meu terminal, em qualquer lugar que eu digitar isso, beleza? E npm version, ele vai me dar aqui as versões que eu tenho instalado hoje. Então, ó, meu Node está na versão 2.16, a versão aqui também é a 2.16. Só que aqui está na versão 1.2, a minha está na 0.0 ainda. Eu não fico atualizando o Node.js com frequência não, beleza? Só de vez em quando que eu atualizo. E o NPM está na versão 6.13.17.
Eu também não atualizo o NPM com frequência, só quando ele exibe alguma mensagem aqui no terminal falando que tem uma versão nova, ou ele é atualizado automaticamente quando eu atualizo o Node, beleza? Show de bola, voltando aqui, depois do Node, você vai precisar instalar o Git também. O Git, ele é um gerenciador de versão das aplicações, e com ele você consegue hospedar ali o seu app no GitHub, no GitLab, ou no Bitbucket, ou qualquer outro versionador que funcione com o Git, como por exemplo o Azure DevOps da Microsoft. Então, para instalar é muito simples, você vai clicar no link de download aqui, ele vai carregar aqui, ó, você clica aqui, faz o download. Também a instalação muito simples, next, 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 está instalado. Eu tenho aqui, ó, na minha máquina, essa versão do Git aqui, ó, que é a 2.25.0. E se você reparar, aqui a versão mais nova é a 2.26. Também não atualizo o Git com frequência, só algumas vezes aí que eu vou atualizando, beleza? Se você quiser integrar aí com alguma interface gráfica do Git, você pode usar aí alguns clientes, como por exemplo o GitHub Desktop. Não vou entrar nos méritos do Git aqui, o Git ele precisa de uma aula inteira só para ele, mas se você não instalar o Git, na hora que você estiver criando um aplicativo vai dar um erro, porque ele vai tentar rodar um comando do Git ali, beleza? Então essa é a primeira parte. Segunda parte aqui, ó, que é o CLI. Então eu estou seguindo exatamente a ordem aqui, ó, Environment Setup e CLI Instalação, beleza? Que é essa parte aqui. Para instalar o Ionic, então se você tem uma versão antiga do Ionic aí, o ideal é que você desinstale ela antes, beleza? Usando esse comando aqui, ó, npm uninstall -g Ionic, para instalar a versão nova. A versão nova do Ionic é a versão nova da linha de comando deles, que eles passaram a chamar de @ionic/CLI, beleza? Eu tenho aqui a versão... Os comandos continuam Ionic, beleza? Então, para você que já conhece, os comandos continuam Ionic. Então, eu tenho aqui, ó, Ionic-V, a versão 6.5 da linha de comando deles, beleza? Então, é só você rodar esses comandos aí também aqui no terminal, beleza? Próximo passo aqui é instalar. Aqui ele já está falando da documentação de você começar uma aplicação, mas o próximo passo é você instalar uma IDE de desenvolvimento. Aqui, ó, eu uso o Visual Studio Code, que é esse cara aqui, ó, VS Code. Então você pode digitar aí no Google, vai ser aqui geralmente o primeiro link. Faz o download aí, ó, ele funciona para Mac, Windows e Linux. Você vai fazer o download e depois que você fizer o download, também a instalação dele é muito simples, é next, 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 finish, beleza? O próximo passo que você vai precisar instalar no seu Visual Studio Code é uma extensão aqui, ó, que eu recomendo, que chama, se você for criar a aplicação Ionic junto com Angular, você pode instalar aqui esse Angular Extension Pack da Loiane Groner, beleza? Vou te mostrar como que você instala isso aqui agora. Vou abrir aqui um projeto que eu já criei com a Ionic, eu vou te mostrar como cria, mas só para abrir aqui o meu Visual Studio Code, beleza? Visual Studio Code aberto. Deixa eu minimizar ele para cá, só para eu conseguir clicar aqui. Vou clicar aqui, ó, na parte de extensões e aqui, ó, eu posso digitar esse nome que eu falei. Vou deixar o link dele na descrição, o link é esse cara aqui. Se você clica no link, ele vai abrir aqui, ó, pelo próprio navegador também você consegue clicar no instalar, ele vai pedir para abrir o Visual Studio Code e vai instalar. Ou se não, você vem aqui, ó, na parte de extensões, digita aqui esse nome, dá Enter. Tem mais de um Angular Extension Pack, é só você lembrar de escolher o da Loiane, beleza? Você vai clicar aqui e vai instalar. Com ele vai instalar uma série de outras extensões aqui, ó, que você vai usar para facilitar o seu desenvolvimento. Um outro cara que eu recomendo vocês instalarem aqui também é um tema para o Visual Studio Code, que é o Drácula, beleza? Esse tema aqui, ó, ele vai facilitar para visualizar as cores aqui, por exemplo, ó, deixa eu abrir um arquivo aqui só para você ver. Ele coloca as cores nas coisas, então fica mais fácil de distinguir o que é o que, beleza? Então, vou colocar aqui também o Drácula. Drácula oficial.
Acho que é esse o nome mesmo. Deixa eu pegar aqui de novo. Voltar para cá, extensões, Drácula oficial. Tá certo. É bom instalar esse tema aí também, beleza? Então vamos lá. Vou até colocar o link dele aqui também. Vou deixar esses links todos na descrição do vídeo aí, beleza? Vou voltar aqui, voltar para a parte do código. Show. Próximo passo aqui, então, depois do ambiente de desenvolvimento preparado, seria começar a desenvolver. Então, como que a gente cria um app? Deixa eu fechar isso tudo aqui. Vou clicar nesse, fechei demais. Voltei. Próximo passo aqui, então, depois do ambiente web preparado, seria começar a desenvolver com a Ionic. Então, vamos lá. Vou clicar nesse link aqui, ó, vou mostrar como cria uma aplicação. E eu estou te mostrando a documentação para te lembrar de você usar a documentação do Ionic, porque ela é muito completa, beleza? Tem muita coisa aqui e vai te facilitar o dia a dia. Então, depois que você instalou tudo, para começar a criar uma aplicação, você vai digitar aqui, ó, esse comando, Ionic Start. Você vai definir um nome para a sua aplicação. Se você não definir, ele vai te perguntar aqui, tá vendo? E depois você precisa escolher um template. Bom, os templates iniciais para criação de aplicação são o Tabs, o Side Menu e o Blank. Eu já tenho criado aqui, ó, o Blank e o Tabs, que eu vou te mostrar. E eu vou criar aqui agora o Side Menu para você ver todo o processo. Então, para eu criar uma aplicação nova, vou colocar aqui, ó, vou diminuir um pouco aqui o terminal. Vou digitar aqui, ó, Ionic Start. Vou dar um nome para a minha aplicação. Deixa eu seguir o padrão que eu estou seguindo aqui. É My App Side Menu. Você pode dar o nome que você quiser aí, beleza? Vou dar Enter. Agora ele vai me perguntar aqui, ó, se eu quero usar integrado com o Angular ou com o React. Sou obrigado a escolher uma dessas opções. Eu vou escolher o Angular aqui. E agora você vai escolher o template. Tem aqui, ó, Tabs, Side Menu, Blank. E aqui são outras aplicações de exemplo para você poder ver como que o Ionic funciona. Então, você que está iniciando, eu aconselho você a criar esses caras aqui também para você dar uma olhada no código-fonte e ver como que as coisas funcionam. Aqui agora eu vou criar o Side Menu, que é o que está selecionado aqui, ó. Vou dar Enter. Ó, ele já cria o diretório automático para mim ali. E ele está me perguntando aqui agora se eu quero fazer integração já com Capacitor. Eu vou falar que não, porque o foco dessa aula, por enquanto, é a aplicação web, beleza? Vou aguardar ele rodar o comando aqui. Agora ele está instalando algumas dependências, então isso aqui pode demorar um pouco. Vou dar um pause aqui, vou voltar na hora que ele parar. Ó, beleza, ele parou aqui agora. E aqui, ó, ele rodou, instalou várias dependências. Essas warning aqui não precisam ser preocupantes, beleza? São apenas algumas warnings que você precisa ter atenção. Aqui ele está falando que é normal também, tá? Ele detectou algumas vulnerabilidades no pacote, isso é coisa do NPM, não é coisa do Ionic. E é ideal rodar esse comando aqui na pasta do projeto para ele dar um fix, beleza? A próxima coisa que ele fez aqui foi iniciar um repositório do Git. Então ele rodou aqui, ó, o comando do Git. Se você não tiver o Git instalado, ele vai dar erro nesse momento aqui, mas o projeto vai continuar sendo criado. E a próxima coisa que ele me pergunta aqui é se eu quero criar uma conta gratuita do Ionic. Eu vou falar que não. Vou apertar N, vou dar Enter e ele vai terminar de criar o projeto aqui. Beleza? Agora, qualquer comando que eu queira rodar do Ionic, eu preciso entrar na pasta do projeto. Então, ó, eu vou copiar aqui, cd, My App Side Menu. Então, aqui eu consigo rodar os comandos do Ionic, beleza? Então, está criado o projeto aí. Deixa eu ver qual que é o próximo passo. Seria testar localmente. Então, aqui agora, eu vou iniciar as 3 versões do Ionic, dos 3 templates, para você ver as diferenças de cada um e vou explicar um pouquinho das diferenças de cada um. Beleza? Então, eu vou iniciar aqui primeiro com o template blank. Então, eu vou fechar aqui o side menu. Vou vir aqui e vou mandar abrir o blank no meu Visual Studio Code. Esperando ele abrir aqui. Depois que ele abriu aqui, eu vou abrir o terminal, ó, New Terminal.
Então, quando eu estou aqui, ó, eu já estou rodando diretamente o comando na pasta do projeto. É muito importante que você rode os comandos na pasta do projeto. Se eu tentar rodar o comando aqui para iniciar a aplicação numa outra pasta, ele não vai funcionar, porque essa outra pasta não é um projeto, beleza? Então, eu vou rodar aqui, ó, o comando para eu testar no navegador é o Ionic Serve. Então, eu vou rodar ele aqui. Ele vai demorar alguns instantes aí para iniciar, principalmente na primeira vez, ele vai demorar mais, beleza? Então é só aguardar esse comando aqui, assim que ele terminar de rodar eu te mostro o resultado. Ó, beleza, ele acabou de rodar o comando aqui, ó, então ele fez o build da aplicação completa aqui, rodou isso tudo aí e já iniciou. E aqui ele está me falando, ó, estou funcionando nesse endereço, localhost 8100. Quando eu rodo esse comando, ele automaticamente abre aqui no browser para mim. Então essa aqui, ó, é a cara de um aplicativo que está em branco, beleza? E o legal de testar ele aqui, ó, é apertando F12 e vendo na versão mobile como que ele fica aí, beleza? Então essa aqui é a cara dele. Vou mostrar agora o Tabs, então eu vou parar aqui o servidor, vou apertar Ctrl C e vou fechar e vou abrir o Tabs e iniciar ele aqui agora. Ó, beleza, acabei de rodar aqui, ó, tô no App Tabs, rodei o comando, mesmo resultado anterior, ele abriu aqui e essa aqui é a cara da aplicação de Tabs que ele já cria aqui, ó, com 3 abinhas pra gente, para facilitar aí o desenvolvimento. Deixa eu apertar aqui no F12 também, para você ver no mobile, ó. Essa é a cara no mobile, beleza? E agora, por último, eu vou abrir aqui agora o side menu e te mostrar ele também, para você ver qual que é a diferença. Acabei de iniciar aqui, ó, o side menu, beleza? Mesma coisa, rodei o comando aqui, Ionic Serve, beleza? Ó, muito importante ter atenção aqui no nome do comando, que é Ionic Serve e não Server, beleza? E aí ele abriu também na 8100 aqui, localhost. Essa é a cara dele aqui, ó. Então eu consigo navegar. Então side menu significa que ele tem esse menu lateral aqui, beleza? E vamos ver ele aqui no mobile agora. No mobile, ó, ele exibe e esconde o menu automaticamente pra gente, beleza? Então essa é a cara dos 3 templates iniciais aí. E agora vamos aqui, ó, para mostrar a estrutura do projeto. Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho de cada pasta e cada arquivo, beleza? Só para você entender aqui como que as coisas funcionam. Bom, essa pasta aqui, E2E, é onde roda o Protractor. O Protractor é um framework para criar teste automático de tela. Então eu consigo criar cenários de teste aqui, onde eu vou navegando dentro da minha aplicação para poder criar esse teste. Bom, isso aqui é uma estrutura de um projeto Angular, beleza? Não é do projeto React. Uma outra hora eu mostro como iniciar com o React aí. Então aqui, ó, tem um exemplozinho aqui de como que isso é feito. A pasta Node Modules é onde ficam as dependências dessa aplicação. Então você pode ver, ó, que tem muito arquivo aqui, várias dependências aí que foram instaladas automaticamente quando eu comecei o projeto. Na pasta SRC é onde de fato fica aqui o código-fonte da minha aplicação. Então aqui onde está app, onde vão ficar aqui as coisas que eu vou desenvolver, as páginas, os componentes, beleza? Em assets vão ficar as imagens, ícones. Environment é onde eu consigo colocar configurações específicas de produção e de desenvolvimento. Aqui em tema é onde fica as cores da minha aplicação, beleza? Então, se você quiser mudar as cores, você pode usar aqui, ó, a própria ferramenta do Ionic, que é o Color Generator. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Color Generator, beleza? Você consegue vir aqui, vou esperar ele carregar. E aqui, ó, você já consegue definir as cores que você quer. Então, você joga as cores aqui. E no final, ó, ele já gera o arquivo aqui para você. Você pode clicar em copiar e substituir todo o conteúdo aqui por essas novas cores, beleza? Então aqui ele já está integrado também com um tema Dark. Também falarei disso em aulas separadas. Aqui está o Global CSS, é onde ele importa as coisas do Ionic, beleza? E do Angular, do Ionic junto com Angular, beleza? Se fosse com React ia estar outra coisa aqui. A index.html é o arquivo inicial do projeto, beleza? É onde roda o primeiro componente aqui, ó, que é o app root, que é esse componente aqui, que é o app component. Está aqui o app root, beleza?
Agora o arquivo main.ts, que é onde inicia de fato a aplicação, ela roda em cima desse arquivo aqui, beleza? Aqui ele olha lá se é a versão de produção para dar um enable prod mod, que é coisa do Angular, beleza? Polyfill, que é para poder encapsular algumas coisas do JavaScript aí que são novas para rodar em browsers mais antigos. Coisa de teste, o Zone Flag, então são arquivos aqui, ó, que você não vai mexer. O Polyfill pode ser que você mexa em algum momento, mas esses arquivos aqui, ó, principalmente o teste e o Zone Flags, praticamente você não vai mexer, então você não precisa preocupar com eles, beleza? Isso aqui é uma configuração do Angular, o arquivo do git ignore, que são coisas que são ignoradas na hora que você submete seu código para o servidor. Configuração do projeto Angular, beleza? Então aqui é onde ele importa lá o CSS, Global CSS, beleza? Ele carrega as coisas lá do Node Modules, ele fala qual que é a pasta onde vai gerar a versão final do projeto web. Então tem muita configuração aqui, algumas coisas ou outras. Ao decorrer do desenvolvimento você vai precisar mexer, por exemplo, se você quiser incluir um arquivo CSS novo aqui, quiser que ele carregue, é aqui que você vai colocar, esse tipo de coisa, beleza? Browser list, esse arquivo aqui, se você coloca ali os browsers que são suportados, basicamente é isso, beleza? Não precisa mexer também, não precisa preocupar com isso. Configuração do Ionic, nome da aplicação, o tipo Angular, beleza? O Karma, aqui as configurações do Karma. O Karma ele serve para executar teste unitário, beleza? Então os testes unitários que você criar vão ser rodados em cima do Karma, mas os arquivos de teste eles ficam dentro da própria aplicação. Então, aqui, ó, por exemplo, do App Component, eu tenho o App Component.spec, que é onde ficam os testes unitários dessa classe. Mesma coisa aqui, ó, para esse folder. Eu tenho ele aqui, que ele é uma página, e eu tenho os testes unitários dele aqui também, beleza? Package lock não precisa preocupar. Package JSON é onde vão ficar as dependências. Então aqui são todas as dependências da minha aplicação. O que são as dependências? São, por exemplo, se você é um desenvolvedor .NET, seriam ali os NuGet Package. Se você é um desenvolvedor PHP, seria, se eu não me engano, o Composer. Então as dependências de uma aplicação JavaScript ficam aqui, são esses pacotes. Então aqui eu tenho o pacote do Angular Common, o Angular Core, justamente porque o projeto aqui é um projeto Angular, beleza? E as coisas do Ionic ficam aqui, ó, Ionic Native, Ionic Angular, beleza? Então, ó, versão 5 do Ionic é por causa disso, ó, que é o pacote Ionic Angular 5.0, é o pacote Ionic React 5.0, Core.js, RxJS, e aqui são as dependências de desenvolvimento, são o que a gente usa na nossa máquina no momento que a gente está desenvolvendo ali, beleza? Daqui a pouco eu falo um pouco melhor desse arquivo aqui. TSConfig são as configurações aqui do TypeScript, da aplicação. Também TSConfig.json são coisas de TypeScript. Coisa esse cara aqui, beleza? E o lint também é para... ele fica monitorando ali o momento que você está desenvolvendo e vendo se você está fazendo alguma coisa que ele considera errado. Então ele é mais um analisador de código, beleza? Se você esquecer um ponto e vírgula, se você está colocando espaço demais, esse tipo de coisa, beleza? Então, bem simples aí essa estrutura de um projeto. Deixa eu ver qual que é o próximo passo agora. Agora é criando novas funcionalidades. Você não precisa manualmente vir aqui, ó, botão direito, novo arquivo, criar uma página. Você consegue fazer isso tudo por linha de comando. Então eu vou abrir um outro terminal aqui, ó. Eu vou criar algumas coisas e vou explicar o que elas são para você ver aqui. Então vamos lá, directive. Então vamos lá. Se eu quiser criar uma diretiva, eu vou rodar aqui a Ionic G de generate e vou colocar aqui, ó, directive. E agora eu vou colocar o nome da minha diretiva. Eu posso colocar aqui o caminho onde eu quero que ela seja criada. Vamos supor que eu quero criar essa diretiva dentro da pasta folder. Eu colocaria aqui, ó, folder barra nome da diretiva. E é só dar Enter e aguardar que ele vai criar esse arquivo ali dentro. Então, vou aguardar ele criar aqui. Ele criou, mas eu digitei o nome errado, eu digitei folder. Então, ele criou aqui dentro. Deixa eu voltar aqui e vou colocar folder. Só para você ver que ele já vai criar ali dentro. Quando a pasta não existe, ó, ele cria a pasta ali para mim automaticamente.
Beleza, ele criou aqui, então vai estar aqui dentro de folder. Cadê? Ó, nome da diretiva. Então, geralmente ele já cria o arquivo da diretiva e o arquivo de teste daquilo que eu acabei de criar também. O que seria diretiva? A diretiva ela serve para colocar comportamento em um elemento HTML. Por exemplo, se eu tiver um formulário que eu tenho ali um campo input, eu tenho ali o input type, que pode ser text, name, e-mail, text, e-mail, number. Então, o type, podemos dizer que ele é uma diretiva, sendo bem sucinto aqui na explicação, beleza? Mais para frente eu posso colocar aulas também específicas de como colocar funcionalidade dessas coisas. Se eu quiser criar uma validação customizada, por exemplo, para validar CPF, CNPJ, eu crio uma diretiva para fazer essa validação, beleza? Então ela serve para colocar comportamentos ali em uma tag HTML. Basicamente é isso. Depois a diretiva, class. Se eu quiser criar uma class, por exemplo aqui, deixa eu diminuir aqui, mesma coisa, deixa eu apagar aqui o terminal, vai ser Ionic G class, nome da classe. Nome da classe. Posso colocar ou não o caminho, beleza? Se eu não colocar o caminho, ele vai criar na raiz, então ele vai ficar aqui, logo debaixo do app module, mais ou menos. Ó, então tá aqui a minha classe, e classe é classe. Se você não sabe orientação a objeto, dá uma pesquisada no Google aí, para você entender melhor o que é uma classe. Posso criar uma página, vamos supor aqui então que eu tenho um cadastro de contato, eu posso criar aqui Ionic G page contatos barra lista contato. Então aqui ele vai criar uma pasta que vai chamar contatos e dentro dela vai criar uma página que se chama lista contato. Ó, criou aqui. Então eu tenho aqui o lista contato.page, beleza? Components, posso criar aqui também, ó, Ionic G page, Ionic G component. E vamos supor que eu quero fazer ali a listagem de contatos num componente separado. Então vai ser aqui, ó, lista todos contatos. Então ele vai criar aqui dentro de contatos também um outro componente para mim ali que chama lista todos contatos. Se você reparar, ó, aqui é a pasta, beleza? Então ele vai criar outra pasta para mim aqui, ó. Então aqui eu tenho a página e aqui eu tenho um componente, beleza? O próximo passo é service. O que é um service? A diferença aqui da página para o componente é que não tem diferença. Os dois são a mesma coisa, beleza? Só que você pode dividir alguma coisa em pequenos componentes. Por exemplo, vamos pegar aqui, pode ser essa aplicação aqui, não, vamos pegar aqui essa página da documentação do Ionic. Eu posso ter aqui um componente que é a página toda, beleza? Um outro componente que é só o menu de cima, um outro componente que é o menu da lateral aqui, um componente para fazer esse lance do celular aqui, beleza? Então, componentes são pedaços pequenos. Então, uma página ela pode ter um agrupamento de componentes, mas se você olhar a estrutura aqui, ó, então estou abrindo o arquivo de componente e abrindo o arquivo de pasta, você vai ver que os dois começam aqui, ó, com esse decorator componente. Então, tudo é componente, beleza? A página em si é um componente também. A diferença aqui, ó, que o Ionic ele cria aqui automaticamente o módulo dessa página para poder carregar ela e também o arquivo de rota dela. Você vai entender melhor de rota nas próximas aulas aí onde eu vou falar desse tipo de coisa, beleza? Então, o que você precisa entender é que página e componente no fim é a mesma coisa, só que a página ela vai ter uma rota, a rota é a URL e o componente não, beleza? Vamos lá. No service, consigo gerar um service aqui também. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu quero pegar essa regra de negócio de listar todos os contatos, só que eu não posso colocar essa regra de negócio na página, no componente. Eu tenho que colocar isso num service. Então, eu vou e crio aqui, ó, Ionic G service. Vou ali em contatos, vou criar o service contatos. Contato, beleza? Digitei o comando errado, não é service, é serve. Service, Ionic G Service, contatos, contato é o nome do service que ele vai criar aqui dentro. Ó, ele já criou na própria raiz aqui, ó, o contato service. Então, para que serve um service? Serve para você colocar todas as regras de negócio.
uma página, um componente, ele não deve ter regra de negócio. Ele apenas deve exibir aquilo que ele foi proposto a exibir, beleza? Módulo, então eu posso criar um módulo aqui também. Então vamos lá, Ionic G módulo, contatos, contato. O que é um módulo? O módulo ele serve como um agrupamento de um contexto. Então, se eu tenho ali um contexto que é contatos, onde eu vou ter listagem de contato, formulário para cadastrar um novo contato, eu posso criar um módulo que eu vou agrupar esse contexto e tudo desse contexto eu vou importar nesse módulo. Então, esse aqui é a estrutura do módulo, eu posso importar as coisas aqui. Por que isso é bom? O módulo padrão da aplicação é esse app módulo aqui. Então, tudo que eu criei, ele automaticamente, que não tinha módulo, ele veio para cá. Então, ó, a diretiva que eu criei aqui, ó, ela já veio para cá e importou aqui no Declarations, beleza? A outra que foi identificada ali na pasta já, ela já veio para cá. Então, aqui eu criei fora, que é essa fold aqui, ó, que eu coloquei com o nome errado, ela automaticamente foi importada aqui no app módulo. Tá vendo? Ela está aqui. A outra, que eu já estava ali dentro de uma página que tinha um módulo, ela veio para cá. Então, ó, ela está aqui. Está no Declarations aqui. Então, tudo isso aqui, ó, eu poderia reorganizar aqui dentro desse módulo de contato que eu criei e estaria resolvido o problema. Eu teria meu contexto totalmente apartado, beleza? Então, isso serve para isolar as coisas, digamos assim. E por último aqui, o guard. Se eu quiser criar um guard aqui, ó, deixa eu voltar aqui no terminal. Deixa eu apagar o terminal. Peraí que eu vou fechar, vou abrir de novo. Aqui eu posso criar um Ionic G guard, por exemplo, autenticação. Vou colocar aqui Authentication. Estou criando na raiz ali. O que é um guard? O guard ele serve para bloquear uma rota. Então, se eu não quero, por exemplo, que... Deixa o can activate ali, beleza? Isso. Então, eu estou criando um guard aqui se a rota pode ativar ou não. O que significa isso? Eu tenho aqui ó, o menu que eu posso navegar. Se eu não quiser que um usuário acesse, por exemplo, a rota aqui do CLI, eu posso colocar esse guard nessa rota e ele vai verificar se eu estou autenticado ou não. Então, eu tenho que implementar a regra de negócio aqui dentro. Ó. Então, aqui está com return to, não tem nenhuma regra de negócio implementada, mas aqui eu implementaria uma regra de negócio para saber se o usuário pode ou não acessar aquela rota. Tem outros tipos de guard ali que ele me perguntou. Deixa eu botar aqui de novo. Ó. Esperando aparecer as opções ali, ó, que é o Can Activate Child e o Can Load. São basicamente para o mesmo princípio, mas eu vou mostrar isso em separado porque eu preciso explicar primeiro o que são as rotas filhas, como que passa parâmetros, esse tipo de coisa, para depois eu explicar o que seria isso daqui, beleza? Então, posso dar um ESC aqui ou fechar o terminal para ele não criar nada. E eu expliquei tudo para você aí o que é cada coisa, o que é um guard, um service, um componente, uma página. E agora eu vou explicar aqui, por último, o que seria essa arquitetura Node.js, NPM, Ionic, Angular, React, como que essas coisas se misturam. Basicamente, o que manda aqui é o Node. O que é o Node.js? O Node é uma maneira de eu rodar JavaScript no desktop aqui. Ó. Então, eu estou no meu terminal e aqui roda coisas que estão em JavaScript. Antigamente, o JavaScript rodava somente no browser, então alguém foi lá, criou o Node.js e eu consigo rodar o Node agora aqui também dentro do meu computador normal, beleza? Então, todos esses comandos, essas coisas que eu rodei aqui, por baixo dos panos, eles rodam código JavaScript para poder as coisas aparecerem aqui. Então, por isso que eu preciso do Node, porque essas coisas rodam automaticamente em cima do Node aqui, beleza? Então, todo o ferramental ali em cima do Node. O NPM. O NPM é o gerenciador de pacote. Então, toda dependência que eu instale aqui, ela vem para esse arquivo package.json e fica aqui. Então, eu tenho dependências da aplicação e dependências de desenvolvimento. Então,
Se eu quiser, os comandos do Ionic, por exemplo, eles rodam em cima dos comandos do Angular, se eu tiver num projeto com Angular. Então, eu preciso do Angular CLI. Então, ele está instalado aqui, ó, como uma dependência de desenvolvimento, beleza? Então, aqui, ó, é a versão da dependência. Se eu quiser instalar uma nova dependência, eu vou rodar o comando npm install e o nome dessa dependência. Se eu quiser remover, eu vou digitar aqui o comando uninstall e o nome dessa dependência. O Ionic, vocês podem ter percebido que eu instalei ele usando aqui, ó, install o traço G. O que significa esse traço G? Significa que eu instalei essa dependência de maneira global no meu computador. E aí, em qualquer terminal de qualquer lugar, eu consigo rodar essa linha de comando. Agora, todas as outras dependências que estão aqui, ó, de maneira local, que estão dentro dessa pasta Node Módulo, eu só consigo acessar elas se eu tiver aqui, ó, dentro da pastinha do meu projeto. Então, quando eu rodo o comando ali, Ionic G generate, né, generate componente, e eu mando rodar um componente, ele automaticamente está rodando aqui a linha de comando por baixo dos panos do Angular de criar um componente, já que esse projeto aqui é com Angular, beleza? E aí, esse Angular CLI só está aqui dentro da pasta Node Módulo. Se eu tivesse instalado ele global também, ele ia falar que, ó, tenho duas versões aqui, a local e a global, qual que você quer usar? Ele ia me perguntar, beleza? Então, tudo do NPM está aqui. Qualquer coisa que você precise fazer do NPM vai ser aqui nesse arquivo package.json. Esse arquivo ele tem muito mais configuração do que aparece aqui. Então, se você quiser aprofundar um pouco melhor no que é o NPM, digita aí no Google NPM, entra lá no site, tem a documentação, dá uma lida lá. Mas o básico que você precisa saber é como que eu gerencio as dependências aqui, como que eu instalo, como que eu removo, o que é uma dependência normal e o que é uma dependência de desenvolvimento, beleza? Então, como que funciona agora Ionic, Angular e React? Bom, o Ionic, pessoal, ele é só a parte visual da coisa. E esse ferramental aqui para gerar build, para gerar página, então eu consigo usar as coisas do Ionic. Mas o projeto aqui em si, ó, ele é um projeto Angular, por isso que está escrito aqui angular.json. Se eu criar um projeto nativo com Angular, ele vai ter essa mesma estrutura aqui, ó, sem tirar nem pôr. A única diferença é que ele não vai ter o arquivo aqui, ó, o Ionic config. Ele vai ter só os do Angular aqui. Então, se eu quiser criar uma aplicação Angular e botar ali o Ionic em cima dela, eu consigo. É só eu fazer, ó, o que está aqui na documentação. Deixa eu voltar aqui para aquilo ali sumir. Vou voltar aqui em Git. É só fazer aqui, ó, usando o package CDN. Então, eu consigo instalar a dependência do Ionic lá dentro do meu projeto Angular, assim, ou usando aqui, ó, desse jeito, ou dentro de um aplicativo React também, e eu preciso importar ali os CSS lá dentro da minha aplicação Angular, que eu vou ter esse visual do Ionic dentro de uma aplicação como Angular, beleza? Então, o Ionic é mais esse visual aí da aplicação, para deixá-la bonita, e ele é adaptável ao mobile. Então, eu tenho esse layout aqui, ó, que já funciona muito bem no mobile, beleza? Então, por isso que a gente já cria direto com a Ionic. A estrutura da aplicação do React ela vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente vai ter as mesmas coisas aqui também. Vai ter Node Modules, vai ter a pasta SRC, beleza? Numa outra aula aqui eu mostro como que você inicia uma aplicação React, como que você trabalha com ela, beleza? Então, basicamente, então você vai precisar aprender Angular, você vai precisar aprender React, você não precisa aprender Ionic. Então, tudo que eu vou mostrar nas próximas aulas são coisas de Angular, são coisas de React. A diferença é que na parte nativa, aí eu vou usar o capacitor, então eu vou mostrar o capacitor, beleza? Então você tem que procurar os tutoriais na internet. Eu quero fazer uma página de login bonita. Procura com Angular, procura com React. Você vai precisar aprender a criar formulários com Angular, formulários com React. Essa que é a integração das coisas. Você não tem que procurar formulário com Ionic. Você vai usar os componentes do Ionic, mas por baixo dos panos ali, ó, como que você exibe uma lista, como que você faz a integração de formulário, vai ser Angular, vai ser React. Você vai usar React Hooks, você vai usar as diretivas do Angular. Então, o que você precisa procurar é Angular. E a dica final que eu te dou aqui é, a minha máquina de desenvolvimento, ela é diferente da sua. Na hora que você estiver fazendo essas coisas da aula aqui, vão dar problemas que na minha não aconteceram. Então, muito provavelmente, eu não vou conhecer os erros, porque na minha máquina
as coisas funcionaram de primeira. Não sei se é porque é a minha experiência já, ou se é porque as configurações de usuário, permissão da minha máquina são tudo liberadas aqui, então não dá problema. O que você precisa aprender é ler as mensagens que vão aparecer aqui no terminal. Nem sempre as mensagens que aparecem aqui são só balela. A mensagem de erro vai aparecer aqui e você precisa dominar a arte de copiar essa mensagem e colar no Google para procurar o que é o erro. A resposta vai estar lá. Então, o que você precisa aprender e dominar é tentar resolver o problema primeiro antes de perguntar para alguém. Se você não treinar isso em você, você vai ter dificuldades de resolver outros tipos de problema na programação para frente. Porque nem todo mundo já fez de tudo e vai conseguir te responder isso. Então é muito importante você ler o terminal para ver as mensagens de erro e tentar resolver isso sozinho. Se você não conseguir resolver isso sozinho, me manda uma mensagem que eu estou aqui justamente para te ajudar, beleza? Então essa foi a aula inicial de hoje, é uma aula longa, não sei quantos minutos deram aqui, mas é uma aula longa, mas aqui é um guia totalmente detalhado de como você consegue iniciar aí a começar a criar aplicações com a Ionic, beleza? Na próxima aula, eu vou falar da parte nativa. Então, como que você integra esse projeto aqui para poder gerar uma aplicação nativa com a Ionic, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Valeu!